Aleluia. Você pode se sentar? Eu estava orando hoje. Hoje foi um dia assim, bem atípico, mas eu acho que bem dentro da vontade de Deus em quase tudo que eu fiz, né? Tem coisas, ainda assim, eu acho que a gente sempre dá uma escorregadinha, né? Um pensamento, alguma coisa, e um desânimozinho, e a gente não consegue ainda, mas o meu objetivo é ainda viver 100% para Jesus, tudo, né? Estava imaginando algo assim, que eu lembro de uma canção, eu gostava de um cantor chamado John Denver, e tem uma música dele que ele diz: para você, o melhor dos meus dias. E quando ele canta essa canção, é lógico, eu não sei se ele fez para Deus, mas eu canto para Deus, né? Para você, o melhor dos meus dias, né? E a gente tem a continuidade da nossa vida, então, para você, todo o meu viver. Seria, sabe, os compositores aí, que Deus deu unção para você compor nessa área. A outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava orando hoje de manhã, é que, falando com Deus, lendo um salmo, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele também, Deus fala o salmista diz: a escuridão e o dia não tem diferença para você. Sabe, então eu comecei a orar pelos propósitos, pelos motivos, pelo crescimento da igreja e colocando pessoas. E eu queria dizer, por exemplo, né, nós estamos com uma família atravessando um momento difícil, que a irmã Kelly perdeu seu papai, né? E o irmão Sandro, tanto que não estão aqui. Mas mesmo nesse momento que parece trevas na vida da gente, né? Notícias, né, Wagner? Parece trevas, mas a gente tem que entender uma coisa: para o nosso Deus não existe diferença. Quer dizer, esses momentos que para nós parecem tão escuros, para Ele não muda nada, né? Ele não se assusta, Ele não tem medo, Ele não tem nada disso, aflige Ele. Para Ele, Ele é. Então, que a gente possa viver esse ano do renovo com essa confiança. O Deus que diz que está comigo é esse Deus. Amém? Então, eu quero falar com você hoje algo que eu ouvi até no domingo passado. Eu fui na inauguração de uma igreja de um pastor amigo, né? E nessa inauguração, um pastor chamado Eloy, lá de Joinville, trouxe uma palavra e ela mexeu muito comigo. E eu queria, em cima dessa palavra, falar algo para nós. Nós já demos o start na semana passada, né? Você já recebeu uma carga aqui, a bênção de Deus já esteve aqui. Eu creio que muita coisa já começou a acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que eu vejo na sua vida, e eu quero que você creia e que você viva, né? Eu vejo você se enchendo de renovo. Então, um dos reflexos desse renovo é que nos próximos Tadéis, conforme vai passando o Tadel, você vai ter um discípulo querendo ser compromissado, querendo viver a aliança com Jesus plenamente. E quando um discípulo da gente diz: eu quero viver essa aliança, assim como eu e a Arlene, né? Às vezes assim, eu estou assim, meio, será que eu estou agradando, né? Mas aí ela diz: te amo, né? Eu tenho uma aliança com você. Eu olho para ela e digo: nossa, como você é linda, eu tenho uma aliança com você, né? Não importa o que passou, sabe? Dificuldades, entreveros e outras coisas, a gente passou por muitos momentos escuros, momentos difíceis, mas nós temos uma aliança, é até o fim. Então, na igreja, o principal renovo que eu estou orando, e hoje era o propósito da nossa oração, né? Assim, que a gente vivesse, ontem também foi discipulados que frutificassem no Espírito, né? É ver o renovo, aquela pessoa que você influencia brotando do seu lado, e o nosso Tadel se enchendo aqui de brotos,
de renovos, de pessoas que vão frutificar, que vão abrir novas frentes, que vão fazer uma casa de paz, que vão fazer um GE, que vão multiplicar o grupo, que vão fazer alguma coisa, que vão assumir o teu grupo para você subir para supervisor, né? E você vai crescendo, e é maravilhoso demais isso. Queria te dizer algo, nós na Igreja Aba nunca concordamos e não queremos praticar, e quando a gente vê isso acontecendo, a gente chama o discípulo para perto. Nós não estamos jogando xadrez e você não é uma peça de um tabuleiro. Nós estamos obedecendo a Deus e querendo gerar os propósitos de Deus em nossas vidas pelo Espírito Santo, e que a nossa vida seja um modelo na vida de outras pessoas, que elas despertem junto com a gente. E esse frutificar natural, esse ano, seja abundante. Que haja um crescimento em você, que haja tanta seiva na sua vida, tanta presença do Espírito Santo, tanto querer de Deus, tanta vontade de Deus circulando nas tuas veias, que quando você abrir a sua boca, você vai falar o que Deus queria falar. Quando você pensar algo, você vai pensar o que Deus iria pensar. Quando você abraçar alguém, você vai abraçar como Deus abraçaria, porque a seiva está dentro de você. Amém? É poderoso de Deus. E meditando na palavra, algo veio para mim, e eu queria dizer assim, você e eu, nós fomos gerados com um propósito. Deixa eu ir mais longe, então você diga assim, eu quero te dizer algo assim mais profundo. Quando você nasceu, nem estou falando do nasceu de novo, você já nasceu com um propósito. Veja, eu não sou pregador da predestinação, hein? Pelo menos não essa que espalham por aí, mas a bíblica, né? Aquela que é em Cristo, né? Mas veja, quando Deus criou Adão, e Ele soprou para dentro de Adão, veja, só Adão foi criado assim. Quando Deus soprou para dentro de Adão, Deus soprou do seu hálito. O hebraico fala de ruach, fala de espírito de Deus. Deus soprou seu espírito para dentro do homem. De Deus para o homem, espírito vivificante. Espírito de vida para dentro do homem. Quando Deus gerou vida naquele boneco de barro, aquele boneco nasceu com tudo, passou a existir, viveu com a vida de Deus, com tudo que a humanidade precisaria ser dentro dele. Uau! Você está entendendo? Não é predestinação daquele outro jeito. Deus escolheu um para ser assassino, outro para ser... Não é essa a predestinação. Mas tudo já estava gerado dentro de Adão. Por isso que quando ele diz os que dantes conheceu, porque Deus sabia o que ele gerou dentro de Adão. Ele sabe o que ele colocou dentro daquele ex-boneco de lodo, de barro, de terra. E colocou lá dentro o poder de Deus, de vida de Deus dentro dele. Podemos dizer que tudo que cada um de nós precisa para viver plenamente, já veio dentro de cada um de nós também. Quando eu nasci, lá em União da Vitória, não me lembro exatamente o horário agora, mas acho que era perto do meio-dia, né, do dia 8 de março, né, que minha mãe até me viu nascer, porque ela saiu do corpo, ela já estava partindo assim, estava morrendo no parto. E a minha avó, que estava do lado da cama, com a parteira, repreendeu a morte, e a minha mãe voltou de novo e me viu nascendo. Né? E lá naquele dia, eu nasci com 5,1 kg. Jesus, por isso que ela morreu, né? Mas nasci também com tudo que Deus queria para a minha vida, para eu ter e para eu ser,
como pessoa dentro de mim. Veja, há um caminho nesse projeto de Deus. Estava tudo perfeito, mas Adão, que foi criado assim, com toda essa perfeição, Adão caiu na conversa. A serpente, ela é sutil, às vezes ela vem com uma conversa assim, né? E a gente depois fica com um peso na consciência, quando a gente dá uma caminhada, dá uns passos com a conversa da serpente. A gente se arrepende, mas aquilo fica marcado na gente. Por que eu fiz isso? Por quê? Eu não sei você, mas quando eu percebo que eu fiz algo errado, aquilo fica assim, né? Mas caminha de volta para o lugar de onde você saiu, entra na estrada certinho e ergue a cabeça, porque você nasceu com um propósito de Deus. O diabo quer te tirar, ele tirou a humanidade do propósito de Deus, mas Jesus veio para colocar-nos de volta nesse propósito eterno, né? Mas acontece alguma coisa interessante. Veja o Salmo 139 comigo. Salmo 139. Vamos ressaltar 2 versículos aqui que eu acho interessantíssimos, né? Versículo 13 do Salmo 139. Será que sai lá? Eu vou ver aqui. Você tem uma outra versão que não seja corrigida, fiel? Ponha, se você tiver a AA, Almeida atualizada, NAA, melhor ainda. Porque diz assim, né? Pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Você pensa assim, Deus, cada vez que alguém fica grávida, a Patrícia está grávida, tem outras irmãs aí, né? Então, cadê a irmã que passou antes, veio trazer oferta aqui, assim, já está quase chegando, né? Família aí do pessoal da mesa aí, né? Ela está lá atrás? Tá, então. Não é que Deus, Deus agora, cada vez que vai nascer um bebezinho, ele fica fazendo tricô na barriga das mães. Não, não é isso. Já nasceu lá no Adão, tecido, tudo o que iria acontecer. Todos os seres humanos que iam nascer, assim como o DNA está dentro de você, e disse a cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos, a tua altura, teus ombros, o formato dos teus ossos, já estavam definidos no teu DNA, meu amado. Se você seria um cara cabeludo como eu, se seria careca como os outros que tem por aí, né? Já estava definido lá, no teu DNA está definido. Com que idade você ia ficar careca, né? Eu comecei aos 38, o Tiago começou aos 26. O Maico, o Link, começou aos 17, 18. Ele já começou a... Estava definido. Mas eu quero te dizer uma coisa. E no teu espírito, quando Deus soprou, também vida, já estava tudo definido quais eram os propósitos de Deus para a sua vida. Desde Adão. Quando você nasceu, quando eu nasci, aquilo que Deus soprou lá em Adão foi se manifestando em nós. Olha só, o 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Uau! Está dizendo aqui, nosso DNA espiritual já estava determinado. Tudo que nós iríamos fazer segundo o propósito eterno de Deus. Mas pastor, então é certo assim que quando o cara vira um bandido, um assassino... Não, isso é consequência da queda, da deformidade do teu DNA. Alguém, assim como os cientistas estão mexendo geneticamente hoje em coisa, criando os legumes trans, a soja trans, tudo é trans, homens trans, né? Tá cheio, mulheres trans, tá cheio de trans por aí. Assim também tem muito espírito trans.
eles deformaram. A queda do homem trouxe deformidade e morte ao que é espiritual. Os homens nascem hoje deformados conforme Adão, que caiu e trouxe deformidade. Toda a raça humana caiu com Adão. Não caiu o Adão, caiu a raça humana, porque Deus tinha soprado tudo para dentro dele. Todo o projeto de Deus estava lá. Aquela humanidade que ele queria usar para casar com ele, para amadurecer e crescer. Veja, a prova de que Adão não estava preparado e maduro, eu já falei aqui numa outra pregação, é de que Deus precisou dizer para Adão no jardim, apesar de ele viver lá, que ele não podia comer do fruto. Ainda, porque ele não estava pronto para aquele casamento com Deus. E nesse inteirinho entre o crescimento e a maturidade que deveria ser alcançada pelo homem, o homem caiu. Quem sabe até na sua adolescência espiritual, o homem caiu. Naquela fase em que ele quer ser, e ele começa a descobrir que ele pode, já bota o nome nos bichos, e eu falo coisa e acontece, eu mentalizo, o elefante muda de direção, eu sou o cara, e disseram assim, você pode ser igual a Deus, por isso que ele não quer. Daí ele caiu nessa conversa junto com a Eva, porque eles tinham algo latente dentro deles, poderoso de Deus, que estava lá dentro, criado por Deus neles. Que foi criado na humanidade, foi criado em mim e em você. Há um potencial dentro de cada um de nós. Extraordinário esse potencial. Há algo poderoso de Deus dentro de você já. E é terrível a gente olhar, e eu penso assim, como Deus fica desagradado de ver uma pessoa lá na Cracolândia, de 4 no chão, a cara no chão, não conseguindo se levantar, todo drogado, com todo aquele potencial lá. Deus fica assim, diabo, quando eu te colocar no fogo do inferno, vai queimar mais muito, porque você desgraçou os meus sonhos e meus propósitos nessa vida. Se aquele cara morre, então, diabo, eu quero te dar uma notícia. Cada vez que você mata um, você pensa que você está feliz, mas ele é mais fogo no rabo, se é que você tem rabo, e no teu chifre, se é que tu tem chifre, quando você estiver lá no inferno. Porque está degradando o projeto de Deus. Aí Cristo vem e se manifesta. Eu vou falar de 2 chamamentos, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Projetos que Deus resgatou para mostrar que Ele pode fazer na vida das pessoas e resgatar o potencial que estava lá. Abra comigo em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias 1. Nós vamos ler o versículo 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Aí alguém diz assim, viu? Alguns Deus escolhe assim, não, isso aqui é o projeto de Deus sendo resgatado na vida de Jeremias. Mas eu nunca li em lugar nenhum que Deus diz assim, a você escolhi para ser criminoso, Barrabás. Não. Sempre em Cristo vos chamei para filhos. Jeremias estava lá, dizendo, eu sou uma criança, eu não tenho capacidade. Deus assim, não, eu já tinha um projeto antes de você nascer, antes de você existir, eu te conhecia, porque daquilo que eu soprei na humanidade, já existia você. No meu projeto eterno, já existia homens e mulheres que a queda está destruindo, mas eu trouxe um propósito para resgatar. Como eu criei, né? E Deus criou o homem com liberdade, hoje você escolhe.
Acabamos de ver na oferta aqui, na palavra de oferta do pastor André. Um trouxe, Deus, já que você fez a gente suar aqui, para colher essas coisas, agora também, olha aqui, está aqui, o que eu tenho para te dar. Aí o outro não, o outro disse, Senhor, olha como é lindo que nasceu, que coisa extraordinária, o mais bonitinho, Senhor, você merece o mais bonitinho, o mais perfeito que eu tenho. Aí Deus diz, você, sabe, comunhão. Há um resgate do divino dentro de cada um. Há uma semente divina chamada espírito humano, homem interior, dentro de cada ser humano. Em alguns apagado, em alguns nossas vidas, os que somos chamados filhos de Deus, já reaceso, ressuscitado da morte. Cristo nos deu vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Cristo veio, Ele acendeu o propósito eterno de Deus na vida de nós. Aquele que cai no pecado não foi predestinado àquilo, mas ele não ouviu, ou não deu ouvidos ao chamado, não creu, não recebeu. Por isso nós temos um trabalho, amados, como igreja, muito grande, de anunciar essa palavra, esse evangelho a toda criatura. Toda criatura. Estava ouvindo umas pessoas dizer assim, pastor, mas é assim, não deve falar, a gente tem que ter muito cuidado no falar o evangelho, porque a gente vai falar isso, olha, a gente vai dizer, o pecado está te destruindo, aí a gente está chamando a pessoa de pecador, mas o que ela é, amado? Se você não falar, ela vai dizer, ninguém fala que eu sou pecador. Senhor, aqueles crentes, Deus, eu não posso ir. Deus diz, não, o sangue não vai ser requerido de você. Não, o sangue está sobre a cabeça deles. Porque eu enviei eles para pregar e nunca pregaram. Ezequiel 3 e Ezequiel 33. É bom você gravar isso e vai ler em casa. Você vai ver, nós temos um propósito também de vida agora, de anunciar essa verdade. Mas se nós não anunciarmos, eles vão morrer. Sem descobrir que dentro de cada um deles já existe uma semente divina, esperando brotar de novo, ser tocada pelo Espírito de Deus, ser acesa pelo Espírito da vida de Cristo Jesus. Quando alguém ouve o Evangelho, essa pessoa recebe. Quando você prega a verdade para ela, essa pessoa recebe. Ficam dizendo, não prega desse jeito. Ai, cuidado, evangelho inclusivo. Não fala que é pecado, deixa ele caminhar com a gente. Jesus falou que esse tipo de evangelho é o evangelho que o fariseu prega. Eles atravessam um mar para fazer um simpatizante. Mas eles não querem que aquela pessoa nasça de novo. Esse é o projeto da igreja morta do diabo. Mas a igreja viva, prega, arrependei-vos. Deus tem um projeto com você. Deus tem um projeto. Antes de você nascer, Ele tinha um sonho com você. Se você não entender, esse projeto todo vai morrer com você. Mas se você entender, você vai viver essa plenitude. E não acaba aqui. Nós atravessamos o frígido Jordão da nossa vida e entramos na terra prometida dos céus para viver uma eternidade de propósito com Ele. Não acreditando nessas lorotas de evangelhozinho que tem que cuidar assim, uma irmãzinha estava numa festa da escola, ela foi convidada, a merendeira da escola. E ela foi lá convidada para estar no meio dos jovens da escola. E ela foi lá no meio dos jovens da escola e estava aquela batucada lá, funk, bum, 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 e popozão, tirou aquilo, botou uma música evangélica. Corajosa, né? Ela foi lá e disse, não, essa música aqui não, tirou, vou botar isso aqui. Não. Tirou o pendrive do funk e botou o pendrive de Jesus lá. E a garotada lá, ouvindo e tal, e daqui a pouco estavam lá dançando música gospel. E começando, daqui a pouco já mais, tia, gente, que a gente quer conhecer esse teu Jesus. Amado, se ela fosse aquela inclusiva, não, eu tenho que suportá-los, eu não posso falar que isso é pecado, eu não posso tirar essa música, eles vão se ofender. Se ela tivesse vivido esse evangelho medroso, que o diabo quer que a igreja viva, aquelas pessoas teriam conhecido Jesus? Não.
Intrepidez. Intrepidez é propósito de Deus para tu e para a minha vida. Seja intrépido, tenha coragem de assumir que você é cristão. Tenha coragem de pregar a palavra de Deus como ela é. Ah, mas agora, você percebeu? É certo e a mídia defende uma religião que tem aí, que tem homem-bomba, que não sei o quê, mas sempre eles são os bonzinhos. E os cristãos são ruins. Mas você nunca viu um terrorista cristão explodindo metrô e essas coisas, não é? Mas são os maus. Por quê? Porque essa ideia mentirosa está lá fora, e o pior é que ela está entrando dentro da igreja. Parece que ser cristão é um problema sério demais, social. Amados, está na hora de nós nos posicionarmos. E em vez de deixarmos a parte de ciências humanas nas universidades ser comandada pela doentia filosofia humana, de humanismo, devemos colocar professores cristãos lá dentro. Homens e mulheres de fé que conhecem Jesus e que se posicionam em Jesus. Os maiores cientistas que o mundo já teve foram cristãos. Isso é a prova de que evangelho e ciência não combinam. Mentira, combina sim. E são os maiores descobridores de coisas. Até hoje. Olha só, a segunda pessoa que eu quero mostrar para você algo que Deus, agora lá no Novo Testamento. Abra comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Vamos ler o versículo 15 e o 16. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, né? E ele diz assim: mas quando Deus me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Diga assim: antes de eu nascer, Deus me chamou para revelar o seu Filho em mim. Você crê nisso? Então diga sozinho agora. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou para revelar o seu Filho em mim. Eu nasci para revelar Jesus. Para Jesus ser revelado em mim. E esse projeto estava lá, dentro da humanidade de Adão. Deus queria revelar Jesus na humanidade. Não aconteceu assim, mas aconteceu com ele nascendo do mesmo jeito, um homem, e no meio dos homens se tornando o Cordeiro que atrai todos para ele. Que atrai todos para ele. Veja, podia ter acontecido sem queda. Não haveria o casamento de Deus com a humanidade sem que Jesus se manifestasse no meio dos homens. Através dos homens como Filho de Deus. Mesmo que não houvesse queda, isso era o projeto de Deus. Jesus ia se manifestar no Filho, nos homens. O Filho ia se manifestar como homem no meio dos homens para unir a humanidade com Deus num casamento. E agora, mesmo com a queda, Jesus diz, não tem problema. Primeiro morro e resgato vocês. E depois uno vocês com o Pai num só. Oração de João 17. Aprenda essa oração e veja quantas vezes Jesus diz para que nós sejamos um, como Ele é um com o Pai. Porque esse é o projeto de Deus. Ainda Gálatas 1. Olha, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas,
nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Veja, o propósito de Deus na sua vida não é por homem algum. Discipuladores, você não é um gerador de discípulos seus. Tome cuidado com o discipulado, porque o discipulado é cuidar dos homens e das mulheres de Deus. Não fomos chamados por homens e não trabalhamos para homens. Não fazemos membros de humanidades, de coisas de homens. Fazemos membros do corpo de Cristo. Por isso, pastor, então discipulado. Não, discipulado é muito importante. Sem discipulado, você não vai conseguir transmitir isso para a pessoa. Mas não esqueça, é Cristo em vós. Eu não vou levar para ele as minhas ideias, eu acho, meu caráter, porque ele vai ser deformado. Mas se eu levar Cristo para dentro dele, se eu ensinar a palavra, se eu me encho da palavra, eu posso levar a palavra. E se eu levo a palavra, eu gero Cristo nele. E daí ele pode ser chamado e enviado. Quando é que uma pessoa pode ser enviada? Quando Cristo está sendo revelado nela. Se nós gerarmos um outro Haroldinho, Deus vai dizer, não posso usar. Queria ver Cristo revelado lá. Ah, Senhor, mas eu gerei vários iguais a mim. Ele vai dizer, não, daí, Haroldo, não vai dar para dar continuidade nesse projeto. Senhor, estou gerando. Deixando o Espírito gerar em mim, para eu poder gerar e ensinar e fazer as pessoas serem geradas em Ti. Aí disse, agora essa igreja vai ter renovos. Porque é Jesus, Cristo em vós. Olha só, 2 Coríntios 5,17, esse você tem que saber de cor, né? Como é que diz lá? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E se você ler a continuidade, diz assim, a ninguém mais, ou antecedendo, agora não me lembro se está para frente ou antes, diz assim, que agora também a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas em Cristo Jesus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Leia esse contexto também, é maravilhoso. Não dá de falar tudo aqui, porque já está chegando no fim do meu horário ali. Observe, quando Deus quis completar Adão, só para um exemplo assim que eu ouvi isso no domingo, achei maravilhoso. Estou usando vários versículos que esse irmão lá colocou. Quando Deus quis completar Adão com uma auxiliadora idônea, não fez outro boneco do pó e não soprou para dentro dele o espírito dele. Deus já tinha criado tudo em Adão. Deus disse, dorme aí, rapaz. Né? Como é que é? Deus apertou o botão que desliga. Né? O Wagner orou na viagem, Senhor, eu estou com muita dor. Aperta aquele botão de desliga que você apertou no Adão para eu desligar também. Desligou mesmo, veio dormindo de lá não sei aonde até aqui. Né? 600 quilômetros, Deus desligou ele para ele aguentar na viagem a dor. Graças a Deus que já foi condenada essa dor, em nome de Jesus. Mas, veja, quando Deus precisou completar Adão, precisou fazer melhorar Adão, dando para ele uma auxiliadora idônea, Deus não precisou criar outro ser humano. Deus tirou de dentro dele. Quando Deus precisa usar alguém aqui hoje, gerar um evangelista, gerar um profeta, gerar um apóstolo, Ele não precisa criar outro. Ele tira de dentro dele, de dentro de Cristo, de dentro do corpo de Cristo, já está tudo providenciado. Assim como Adão, o que ele precisava estava dentro dele, no DNA dele, no DNA espiritual, tudo que Deus precisa já está dentro da igreja, que é Cristo. Então, quem aqui é corpo de Cristo? Então, eu quero te dizer uma coisa.
Com certeza, Deus te criou com um potencial extraordinário dentro de você. Há um poder, há uma essência divina dentro de você que precisa ser despertada. Amados, isso é avivamento. Quando aflora o sonho de Deus em nossas vidas e Cristo é manifestado em nós. Paulo disse, para que através de mim fosse manifestado o Filho de Deus. Avivamento é uma igreja que se levanta e Cristo começa a ser visto. Conhece a igreja Aba? Não conheço. Não, mas aquela igreja de Jesus lá assim, aquela igreja dos cristãos, aquela igreja do caminho, aquela igreja da palavra, eles nem vão lembrar da Aba, eles vão lembrar só de Jesus, porque quem vai estar sendo revelado é Jesus. Aquela igreja do Filho de Deus, dos filhos de Deus, aquela igreja daquele povo que ora, e as coisas acontecem, aquela igreja do povo que estende a mão, milagres acontecem, aquela igreja que ora. Não sei se vocês receberam aquele vídeo, depois de quase 60 dias de fogo do inferno queimando a Austrália, milhares de animais morreram, homens e mulheres morreram. Um desespero, aqueles bombeiros sujos, cansados, lutando. A igreja disse, vamos orar, e começaram a ir para as praças, para as ruas, nas fazendas, ajoelhados, clamando. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu. Chuva. Eu comecei a chorar quando eu vi aquele vídeo, aqueles bombeiros dançando na chuva. Resposta da oração do povo de Deus. Você não viu em nenhuma rede de televisão apodrecida pelo inferno que tem no nosso país. Uma notícia. Aí, ó. Como é que é? Né? Assim como uma bateria deu vida agora de novo, assim é o Espírito Santo quando entra no ser humano. Vida, Cristo, poder de Deus na vida do ser humano. Quem tem Cristo aqui? Tem poder na sua vida, meu irmão. Tem algo extraordinário aí que não pode ficar incubado, não pode morrer com você. Não me lembro quem foi que falou isso, talvez o André lembre. Que diz que no cemitério estão enterradas as maiores riquezas. Myles Munroe ensinou isso, mas ele cita a pessoa que falou esse negócio, né? Ele disse assim, lá no cemitério, não sei se foi o D.L. Moody, alguém assim que falou, alguém desses, esquece o nome aí, mas alguém falou, e é verdade. O cemitério é onde estão enterrados os maiores tesouros. Quanta potência foi enterrada ali com pessoas que tinham um projeto de vida de Deus para elas, mas nunca foi startado. Quantas invenções, quantos avivamentos já foram enterrados, quantas curas, quantos milagres, quantos apóstolos, quantos ministérios de poder já foram enterrados sem que tivessem sido despertados. O desafio para nós esse ano é o seguinte: se há um projeto de Deus para mim,
Amado, o desafio é nós buscarmos em Deus, para que o Espírito Santo venha estartar em nós esse projeto eterno de Deus para as nossas vidas. Que não vá para a sepultura um projeto que Deus colocou na sua vida e você não vai deixar ser despertado. Não vamos enterrar os sonhos de Deus para nós. Lembra? Salmo 139. Lê lá comigo mais uma vez, vamos ler. É muito lindo esse versículo. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia. Senhor, eu quero que cada um desses teus sonhos e projetos se realizem e agradem a Ti, Senhor, na minha vida. Lembra daquela música, Nani Azevedo, né? Eu não morrerei, não cumprirei em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Não podemos deixar isso morrer, amados. Esses sonhos não podem ir para a sepultura. Deus tem que deixar brotar esse avivamento. Uma igreja que diz, Senhor, o que você sonhou para mim, executa em mim. Sabe, o anjo apareceu para Maria e disse, salve agraciada. Ela ficou toda aterrorizada. Mas o anjo disse, você foi escolhida para nascer em você o Messias. Ela pensou, eu sou tão pequena. O anjo disse, é você a bem-aventurada entre as mulheres. Sabe o que Maria respondeu? Que se cumpra em mim. Diga comigo, Senhor, que se cumpra em mim. Há um sonho de Deus na sua vida, que se cumpra em você. Você pode dizer assim, mas eu sabe, pastor, eu nem estudei, nem sou amados. Tem um pastor que eu tenho aprendido a amar demais, chama-se Chris Vallotton. Ele é lá da Bethel. E ele só conseguiu estudar até o ensino médio. Mas Deus entrou nele e despertou os projetos eternos de Deus nele. E ele começou a escrever livros e começou a estudar, e Deus começou a revelar coisas para ele. Tanto que tem uma universidade cristã nos Estados Unidos que usa 3 livros dele como matérias da universidade. Aí um dia essa universidade decidiu dar um presente para ele. Disse, olha, nós vamos te dar um doutorado honoris causas, né? Nós vamos te dar um doutorado. Ele pensou, Dr. Chris, maravilha, que legal. Ele disse assim, nós vamos precisar de uma tese. Ele disse, estou escrevendo um outro livro, nós vamos usar esse teu livro novo como uma tese, e daí a gente vai fazer como tese, e aproveitamos, te damos em cima desse livro um doutorado. Ele estava todo feliz, nossa, que fácil, o livro já está pronto, né? Nem vai dar trabalho esse negócio. Aí ele disse que ele estava deitado na cama dele e Jesus veio. Eu até lembrei do pastor Bob nessa hora, comecei a rir, disse, igualzinho o Bob, né? O Senhor disse, Chris, soube que você está para ganhar um doutorado? Ele disse, Senhor, sim. Mas você não falou nada disso comigo. Pois é, Senhor. Então, o que você acha? Deus disse, não aceite. Por que, Senhor? Porque eu e você sabemos. Como é que é? Eu e você sabemos que você não era capaz. Amado, esse potencial
poderoso de Deus não é para você se tornar doutorado. Eu sou o pastor. Olha só, não me apresentaram direito desse culto hoje. Olha, sentaram no meu lugar. Essa cadeira aqui é minha. Amado, não é para isso que Deus te chamou. É para que quando olhem para você, vejam Ele. Não é para você ser doutor, não é para você ser o cara. É para você manifestar o Filho de Deus. Amados, tem um poder se nós formos humildes para dizer, Senhor, Senhor, gera em mim. Faz em mim, Senhor. Isaías, ele disse, Senhor, eu sou um cara de lábios impuros, mas está perguntando quem irá, e ninguém aparece. Usa-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. E o querubim voou e tomou a tenaz e foi nos lábios impuros e tocou e transformou Isaías no profeta de Deus. Amados, há um poder, isso que está dentro de você, que está projetado pelo inferno para ser enterrado com você. Deus está dizendo, eu quero despertar em você. Mas para isso, você e o meu espírito tem que ter um relacionamento. E você tem que aceitar o meu espírito como Senhor da tua vida. Para encerrar, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós com o rosto descoberto, porque o Evangelho trouxe libertação, tirou a religiosidade, tirou os enganos, tirou as mentiras, tanto dos homens como do diabo, da nossa frente. Contemplando, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo vai startar isso dentro de você. E quando Ele startar isso dentro de você e de mim, Ele vai começar uma transformação em nossas vidas. E as pessoas vão parar de ver a gente. E vão começar a ver a glória do Filho de Deus em nós. Porque nós seremos transformados na imagem dele. Lembra, quando Deus criou o homem, o que a Bíblia diz? Criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado veio e distorceu a imagem de Deus. E agora Jesus nos resgata e põe dentro de nós o seu Espírito para ele nos transformar de volta. Não para reformar, para transformar. Na imagem do Filho do seu amor. Na imagem do Filho Redentor. Eu e você somos instrumentos de redenção para Blumenau. Sabe? Quando você entrar na empresa onde você trabalha, há um poder dentro de você para desenvolver as melhores coisas dentro daquela empresa. Para ser o melhor profissional daquela área. Para ser uma revelação de Jesus. Eu não sei o que Jesus fazia na carpintaria de José. Não sei se ele era carpinteiro de fazer móveis, se ele era carpinteiro de fazer carpintaria, de fazer casas, se ele era... Que tipo de coisa que ele era. Mas, amado, eu tenho certeza. Por isso que Jerusalém foi destruída naquela época e algumas coisas lá não se acham mais. Porque se alguém achasse uma escada hoje, dissesse assim, ó, essa escada aqui foi Jesus que fez, pagariam trilhões por essa escada. E ia ter gente adorando a escada. Essa escada é Jesus que fez, essa escada é Jesus que fez. Porque, tem gente hoje ia olhar para lá e dizer assim, meu, que técnica. Nem um parafuso, nada. Como é que essa escada fica de pé? Só pode ter sido feito por Jesus mesmo. Né? Assim é a nossa vida, quando Jesus toca,
as pessoas vão ficar olhando assim. Nossa, e aí vem o cuidado do coração, amados. É uma outra pregação, né? Cuidado com o teu coração. De repente as obras começam a ser feitas através da sua vida. Mas lembre-se, é Jesus, é o Espírito Santo, startando o sonho de Deus em nós. A glória é única e exclusivamente dele.